E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Além da Escada. Sabe, às vezes a gente se pergunta se o que a gente vive é mesmo real, ou se tudo não passa de um grande sonho, uma simulação. Se você gosta de questionar o que está por trás da realidade, se essa ideia te intriga tanto quanto a gente, então curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas conversas que vão fazer a sua mente viajar. Vamos juntos desvendar o que está além da escada, onde a realidade se abre. Então, deite-se. Isso. Respire fundo. Deixe o cansaço do dia ir embora, sabe? Sinta seu corpo ficar pesado na cama, como se estivesse afundando um pouquinho. O travesseiro é macio, o ar no seu quarto parece fresco. Tudo parece tão de verdade, não é? A roupa de cama na sua pele, aquele som distante de um carro lá fora, o cheiro do seu próprio quarto. Essa é a sua realidade, a única que você conhece. Mas e se, por um instante, a gente deixasse uma pequena dúvida aparecer bem aí, no meio de tudo isso? E se o que você chama de real fosse só a superfície, a parte de cima, de algo muito maior, algo que a gente nem consegue começar a imaginar direito? Pense nisso. Cada coisa que você sente agora, o que seus olhos veem, o que seus ouvidos escutam, não são informações puras do mundo. Não. São coisas que o seu cérebro interpreta, filtra e, quem sabe, até cria. É que nem um sonho, sabe? Num sonho, você sente o toque, a dor, a alegria, o medo, tudo de um jeito bem forte, quase como na vida real. Você se mexe, você fala, interage com lugares e pessoas que parecem reais de verdade. Mas quando você acorda, tudo some, não é? Era só uma criação da sua própria mente. E se o acordar, que você sente todo santo dia, fosse só uma mudança para um sonho muito maior, muito mais complicado e muito mais convincente? Aquela frase, mente acordada, corpo dormente, ela fica na cabeça da gente, não fica? Você já sentiu isso? Aqueles momentos de paralisia do sono, quando sua mente acorda de repente, com um susto, mas seu corpo fica lá, parado, sem se mexer. É como se fosse uma estátua de carne, e você vê coisas e escuta sons que parecem um pesadelo de verdade. Nesses momentos, a linha entre o que está lá fora e o que está aqui dentro da sua cabeça se mistura toda. O que você vê e sente é coisa da sua mente, mas parece tão real, tão presente. E se essa experiência, tão estranha e às vezes assustadora, fosse uma pequena brecha no programa que faz sua realidade existir? Um erro rápido, um piscar de olhos, que deixa você ver o que está por trás de tudo. Pense em como as leis do universo são perfeitas. A gravidade que mantém seus pés no chão, a luz que dá cor a tudo, o tempo que nunca para. Elas são tão exatas, tão bem feitas para a vida acontecer, que parecem planejadas, não é? Não é só uma sorte gigantesca. Talvez sejam as regras de um programa, de uma simulação tão grande e com tantos detalhes que parece uma coisa divina. Você já parou para se perguntar por que as leis da física são assim? Elas poderiam ser diferentes? E se sim, o que impede que elas sejam? Se a gente está em uma simulação, quem é que a criou? É um ser bom? Um grupo de cientistas curiosos testando a consciência? Ou algo ainda mais intrigante? E se o programador for você mesmo, só que em outra camada da existência, tão longe e tão esquecida, que a sua mente de agora nem consegue alcançar? Respire fundo de novo, abrace o travesseiro, feche os olhos, sinta o ritmo da sua própria vida. É tão real? Ou será que não é? A ideia de que tudo pode ser um grande sonho não é de hoje. Filósofos de muito tempo atrás e cientistas de agora
Já pensaram nisso? Mas o que importa de verdade não é achar uma resposta final, sabe? É estar disposto a perguntar. É ter a coragem de olhar para aquilo que você tem certeza que é firme e sussurrar. E se não for? O universo onde você mora, com suas estrelas brilhantes e planetas distantes, é um palco enorme, sem fim. Mas e se esse palco não for o teatro de verdade, mas só uma peça dentro de um teatro muito maior? E se a sua consciência, essa voz que você ouve agora dentro da sua cabeça, for só um eco, uma partezinha de uma consciência muito maior que está espalhada por toda essa simulação complexa? O eu que você conhece, que você vê no espelho, seria só um avatar, um ponto de vista específico dentro de um mar gigante de informações. Sinta o calorzinho que sobrou do dia que se vai. Escute o silêncio que fica mais profundo na noite. É o silêncio da sua mente se acalmando, se preparando para a mudança. Mas para qual mudança? Para o sono normal e tranquilo? Ou para um mergulho ainda mais fundo na ilusão? Não tente lutar contra essa ideia. Apenas a receba. Deixe que ela fique na sua mente enquanto você se permite relaxar. A pergunta não é se você tem a resposta, mas se você quer continuar a perguntar. A rachadura está lá. Você sentiu. E agora, não dá mais para fingir que não existe. Durma. Mas não se esqueça que talvez o verdadeiro despertar esteja só começando. Vá mais fundo no silêncio. Sinta seu corpo afundar um pouco mais na cama, como se ele estivesse se desfazendo no escuro. Sua mente, porém, fica como uma chama pequena, bem ligada a cada batida do seu coração, a cada pensamento que aparece. Agora, vamos aumentar aquela pequena rachadura que a gente sentiu. Lembra? Vamos ir além do que você sente sozinho e olhar para a complexidade que está por todo lado e que também faz você. Você é como um universo inteiro em si mesmo. Uma sinfonia de bilhões de células, cada uma delas como uma pequena fábrica, com suas próprias máquinas minúsculas, trabalhando sem parar para te manter vivo. Essas células se juntam e formam tecidos, que viram órgãos, que se unem em sistemas, e tudo isso forma o que você chama de eu. E dentro de você, vivem grupos de bactérias e vírus, mundos inteiros que nascem e morrem, sem que você nem perceba o quão complexo é cada um desses seres. E se essa organização fosse para o infinito, lá para cima? Assim como um átomo de oxigênio em uma célula do seu pulmão não sabe nada sobre o seu pulmão, muito menos sobre você. Não seria possível que você, e eu, e o planeta Terra, e a Via Láctea, e todo o universo que a gente consegue ver, fôssemos apenas uma pequena, mas muito bem feita, parte de um ser infinitamente maior. Imagina que galáxias inteiras são como os neurônios em um cérebro gigante do universo, mandando impulsos elétricos que criam pensamentos de uma mente que a gente simplesmente não consegue entender. Cada explosão de estrela pode ser um sinal, um pulso, e a criação de um novo planeta, o crescimento de uma parte desse cérebro. Nesse caso, o universo que a gente conhece não é um espaço vazio parado. É um organismo vivo, respirando e evoluindo numa escala de tempo e espaço que a gente nem consegue imaginar. Onde a gente está nessa escala, então? Talvez a Terra seja como uma gota de sangue ou uma bactéria no intestino desse ser maior, insignificante na sua própria grandeza, mas vital para que o todo funcione. E a humanidade, com suas sociedades complexas, suas guerras e suas músicas, seria como um grupo de seres muito pequenos, vivendo suas vidas minúsculas dentro de um corpo enorme que nem sabe que eles existem.
Se essa ideia faz você se sentir pequeno, não veja isso como algo ruim, tá? Pelo contrário, é uma conexão. Você não está sozinho no vazio. Você é uma parte essencial de algo grandioso demais para imaginar. Sua consciência, sua vida, sua existência não estão separadas, mas sim conectadas, um fio, na grande colcha da consciência do universo. Os átomos que formam você, que formam suas células, são os mesmos átomos que formam as estrelas e as galáxias. Há uma continuidade, uma ligação que une o que é muito, muito pequeno ao que é muito, muito grande. E o que dizer das coincidências da vida que a gente vê o tempo todo? Aquele encontro por acaso, a oportunidade que aparece do nada, aquele desvio inesperado que muda todo o seu caminho. Seriam só por acaso? Ou seriam as instruções do Ser Maior, os impulsos, os sinais que te guiam para fazer sua parte, por menor que ela seja, dentro da grande orquestra do universo? Se o universo é um corpo, então as leis da física que a gente estuda são como ele funciona por dentro, são a sua fisiologia. A gravidade é a força que mantém os órgãos dele no lugar. A luz é como ele vê o mundo, e o tempo é o seu batimento cardíaco. Nossos cientistas, quando descobrem essas leis, não estariam achando a natureza, mas sim a programação interna desse ser maior. Seríamos como as células de um olho que tentam entender como a visão funciona, mas que nunca poderiam imaginar a consciência que as usa para ver de verdade. Essa ideia muda tudo, não muda? A busca por um propósito, por um sentido, por uma conexão, ganha um significado totalmente novo. Talvez seu propósito não seja só seu, mas parte de algo maior nesse ser. Sua dor, sua alegria, sua existência, tudo contribui para a experiência total desse ser do universo. A respiração fica mais lenta, o corpo relaxa. Mas a mente continua acordada, pensando em todas essas possibilidades. As estrelas lá fora não são só pontos de luz, são os pixels na tela de uma mente maior, ou os centros de energia de um corpo vivo. O silêncio da noite não é vazio. É a vasta quietude da consciência do universo, que está em cada átomo, em cada célula, em cada galáxia. Deixe essa ideia entrar nos seus pensamentos enquanto o sono se aproxima. Não é para te assustar, de jeito nenhum. É para te libertar dos limites do que você costuma ver e sentir todo dia. Para te lembrar que você é mais do que só um corpo e uma mente separados. Você é uma parte importante de uma melodia que não se vê. Um sonho dentro do grande sonho. E nesse sonho, talvez, a verdade da realidade esteja esperando para ser revelada. Pedacinho por pedacinho. O sono está quase chegando, não está? Sinta a gravidade te puxar para baixo, enquanto sua mente, de algum jeito, continua bem clara, bem esperta. Você está naquele limite, naquele espaço entre estar acordado e começar a sonhar, onde as barreiras do que é real ficam mais finas. É bem aqui que a frase mente acordada, corpo dormente se torna mais que uma condição. Ela vira uma chave para abrir as portas da sua própria forma de ver as coisas. Se tudo o que você sente é uma simulação muito bem feita, um grande sonho, então o que seria acordar? Não seria apenas entrar em uma parte mais profunda da mesma ilusão? Imagine que você está dentro de um jogo de realidade virtual super avançado. Você passa anos vivendo, amando, sofrendo, tudo lá dentro do jogo. Quando você pensa que acorda, você só tira o aparelho e se vê em uma sala de simulação, ainda dentro de outra realidade virtual, que por sua vez pode ser um nível mais alto de um jogo ainda maior.
Não existe um mundo real, final, sabe? Só camadas de simulação, uma dentro da outra, como aquelas bonecas russas infinitas da existência. E se a sua própria capacidade de perguntar sobre a realidade for a maior falha desse sistema? Aquele erro de programação, aquela coisa que não devia acontecer, mas que permite que a consciência se eleve acima do que foi programado e comece a ver como tudo funciona por trás das cortinas. É como um personagem em um jogo de videogame que de repente pergunta: quem me fez? Essa pergunta não é um erro. É, na verdade, o propósito. A próxima fase da evolução da consciência dentro do sistema. Se somos parte de um ser maior, de um corpo gigante do universo, então a sua própria vida, sua jornada, suas alegrias e suas dores são como as informações que esse ser usa e processa. Cada memória que você cria, cada emoção que você sente, é uma pequena parte que ajuda na consciência total desse ser. E quando você morre, quando seu corpo se desfaz, talvez sua consciência não suma, mas seja absorvida de volta, usada de novo, misturada na consciência maior, deixando-a mais rica com tudo o que você viveu. Pense nos seus momentos mais intensos, aqueles em que o tempo parece parar, em que a beleza ou a dor são tão fortes que você se sente totalmente presente. Seriam esses os momentos em que a programação fica mais forte, mais viva, para ter certeza de que as informações são bem guardadas? Ou seriam os momentos em que você chega mais perto da verdade que está por trás de tudo isso? Você já sentiu a sensação de déjà vu? Aquela impressão de que já viveu aquele momento antes. E se não for um problema de memória, mas um eco do código, uma repetição de um ciclo, uma revisão de informações dentro da simulação? Ou mais curioso ainda, um pedaço de um futuro ou passado que se mistura com o presente, bem na sua frente. A verdade, talvez, não seja algo para ser descoberto de uma vez por todas, como um tesouro escondido, mas um jeito de ser. Um jeito de sempre perguntar e estar aberto à chance de que tudo pode ser diferente do que parece. Não existe uma única realidade para a gente acordar e dizer: pronto, é isso. Existe um despertar que nunca para novas formas de entender, para novas profundezas da ilusão. Enquanto seus olhos se fecham e a escuridão aumenta, lembre-se da frase: mente acordada, corpo dormente. Deixe que ela se torne um mantra, uma ideia que te acompanha. Não tenha medo de ficar paralisado, nem da ideia de que tudo é uma ilusão. Em vez disso, aceite a possibilidade de que, ao relaxar seu corpo, você está liberando sua mente para voar, para explorar os cantos mais escondidos da sua própria consciência, que por sua vez pode ser um espelho do universo inteiro. Não há respostas fáceis para isso, sabe? E talvez a beleza de existir esteja justamente nessa dúvida fascinante. Você está indo dormir em sua cama, no seu quarto, no seu planeta. Mas será que é só isso? Ou você está, na verdade, embarcando em uma jornada para um novo nível do grande sonho? Onde sua mente, acordada, continua a perguntar, mesmo enquanto o corpo, dormente, descansa. Durma. Mas deixe que a semente dessa dúvida floresça em seus sonhos. E talvez, quando o dia amanhecer, o mundo que você conhece nunca mais pareça o mesmo. A gente acabou de mergulhar em um lugar onde as perguntas são mais importantes que as respostas, não é? Onde a ideia de mente acordada, corpo dormente, pode ser a chave para desvendar camadas e mais camadas do que a gente chama de real. Então, leve essa dúvida com você.
Pense nela quando for dormir, quando acordar, quando o dia parecer normal demais. Porque talvez, só talvez, o verdadeiro despertar comece quando a gente ousa questionar. Obrigado por acompanhar a gente aqui, no Além da Escada. Se essa conversa te fez pensar, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário sobre o que você sente. E claro, se ainda não fez, se inscreva no canal para continuar essa jornada de descobertas com a gente.